Olá, boa tarde a todos vocês, sejam todos bem-vindos, né? Samira Matar, Cristiana Brandão, Janaína Costa, espero que já esteja tudo bem com você, Janaína, Lígia, sejam bem-vindos, né? Nós estamos começando um pouquinho atrasado, Jana também está aí, né? Sejam bem-vindos, né? Eu dei uma navalhada aqui, entrei no link errado, comecei o programa num outro link, mas agora a gente inicia aqui a nossa transmissão aqui. Sejam bem-vindos todos, né, ao nosso DespertaCast de hoje, um momento que a gente tem juntos, né, vamos brincar assim, né, vamos usar os termos co-criado, né, para que a gente possa viver o nosso momento de despertar, né, o nosso momento íntimo do nosso conhecer, para que a gente possa desenvolver essa nossa consciência íntima e assim, com certeza, encontrar um caminho abençoado de luz, né, um caminho abençoado para a nossa vida, né, para que a nossa vida verdadeiramente seja, né, não só o nosso despertar, mas aí sim, né, depois do nosso despertar, que a nossa vida seja o despertar de todas as pessoas que nos rodeiam, né? Sejam bem-vindas, né? Catiúcia também está chegando por aí, seja bem-vinda. Aqui é Catiúcia, não vou chamar de Tia Cate, não, tá? Um beijo aí. Obrigado por ter vocês conosco, né? Hoje nós vamos ter a convidada especial, nossa entrevista com Liliane Moura, né, que vai trazer para a gente, né, um pouco mais do assunto. Liliane, vocês já conhecem, né? Já tivemos com ela semana passada. Ela vai trazer sobre consciência, projeção da consciência astral, né? Liliane, semana passada, deu uma aula para a gente, né, sobre o assunto, né? Eu acho que todos nós projetamos bastante com a conversa dela, e assim nós vamos desenvolver muito esse conteúdo para que a gente possa compreender bem, né? Essa parte das experiências fora do corpo, né? A parte do sono, todo o processo que ela trouxe semana passada, que foi muito rico para o aprendizado da gente. Então, Liliane, daqui a pouquinho está chegando para nos orientar e nos dirigir aí dentro desse assunto, né? Que ela tem tanta vivência, né, Liliane, que vive, né, viveu essa descoberta aos 12 anos de idade, né, e assim buscou, né, de um determinado momento da vida compreender, né, esse assunto, e estudou bastante, e hoje ela está aí ajudando a todos nós, né, a entender melhor essa parte da vida, né, e dá para a gente também um pouco mais de confiança nesse processo, né. Nós vamos ter também, como sempre, a pílulazinha da Turminha do Bem, com o nosso amorzinho, aquela doçura da Alice, trazendo para a gente muito ensinamento, né? E muita leveza na forma de contar as historinhas, né? Então a Alice está aí para nos direcionar. Depois o tarô com o Ário, né? O Ário do Cartola Libertino, sabe, traz sempre para a gente, né, o recadinho, né, a direção astral, né? Aquela direção que dá aquela mexidinha na nossa consciência, para que a gente possa ver aonde a gente precisa verdadeiramente encarar, né? Então, o recadinho do Ário é sempre certeiro, né? E eu fico achando legal, né? Porque a pílulazinha da Turma do Bem, da Alice, o Ário com o tarô, se a gente observar, se a gente tiver um olhar um pouco mais profundo e mais clínico, né? A gente já consegue compreender que na essência eles já se conhecem, né? Está tudo conectado, né? A escolha, né, apesar dela não ser ainda tão profissional, né, nós não temos aí uma condição de ter um roteiro extremamente coordenado, mas o plano astral ou o plano espiritual está aí nos ajudando e colocando cada dia, cada um na sua parte, que um está sendo o complemento do outro, né? Aí, depois da entrevista com a Liliane, a gente vai ter, né, o momento da consciência divina, né, o nosso momento de meditação, né, de oração, de passe, da forma que cada um compreender, né, Ho'oponopono, não importa o caminho que cada um se permita viver, mas que cada um viva, né, esse seu encontro com sua própria consciência divina. E depois o microfone aberto com o nosso amigo Carlos, o Carlos que vai trazer, né, um pouquinho de direção, né, o tema do Carlos é do outro lado do véu, Carlos que é um
é um grande estudioso, né, e vai trazer para a gente também importantes direcionamentos dessa parte, tá? Então, hoje nós estamos com a Letícia, a Lê Davi, muitas pessoas a conhecem, ela que está nos bastidores, substituindo o nosso amigo Tiago. Seja bem-vinda, Letícia, conosco, tá? Muito bom ter você. E nós vamos iniciar o nosso encontro chamando a nossa queridinha, né? Eu acho que ela é a sensação, que a Alice está fazendo sucesso. A hora que a Alice começa a falar, eu já consigo ver todo mundo rindo e todo mundo se aconchegando para escutar. Então, vamos escutar a Alice para a gente poder saber qual que é o recadinho das pílulazinhas da turminha do bem de hoje. Seja bem-vinda, Alice. Eu sou a Alice e hoje eu vou contar uma historinha para vocês. Oi, meu querido amiguinho. Você sabia que Deus nos ama incondicionalmente? Isso quer dizer que Ele não impõe nenhuma condição para nos amar. Simplesmente ama. Vamos entender melhor ouvindo uma historinha? Deus de amor. Deus é por amor. Seus sentimentos por nós exalam como um perfume de uma flor. Para viver em sentimentos tão belos, precisamos ter coração sincero. Deus não pede nada em troca. Para Ele, nem o nosso erro importa. Muitas vezes rejeitamos este amor. Não percebemos que Ele ameniza nossa dor. Insistimos em andar no escuro, mas Deus estende a mão para nos deixar seguro. Saibamos aproveitar este benefício. Sem ele, tudo é mais difícil. O amor a todos pode o amor que Deus tem a nos oferecer. Assim, você pode transformar e fazer deste nosso mundo um mundo melhor. Beijo no coração e muita gratidão. Um beijo no coração e muita gratidão. Eu acho que esse final, então, eu vou ficar com ele para sempre, né? Eu não vou rodar ele igual a gente coloca o repeat na música, né? E a gente fica com essa energia que ela termina, toda pílulazinha que tanto encanta o nosso coração, né? E a mensagem, né, primeira, né, a primária, a mensagem principal que a Alice, né, traz para a gente hoje, né? E que a gente precisa compreender isso na essência, né? Que Deus nos ama do jeitinho que a gente é, né? E a gente precisa começar, né, a se permitir também, né, a amar as pessoas ao nosso entorno do jeitinho que elas são, né? E quando a gente fala de amar, a gente precisa simplificar o amor, porque se a gente tornar ele muito, muito, muito elevado, fica difícil da gente compreender isso na essência e aplicar no dia a dia. Que o amor que a gente está dizendo seja simplesmente, né, o cuidar um do outro, o tratar bem, né, o ser carinhoso, educado, amoroso, né, ser leve nas horas das dificuldades, né. São coisas muito pequenas que a gente precisa fazer para a gente se permitir, né, aprender com esse ensinamento da Alice de hoje, né, e colocar isso em prática na nossa vida. Porque parece que a gente está fazendo um favor para Deus ou para as pessoas, né? Mas na verdade a gente assim está construindo uma mudança física, espiritual, kármica, em todas as áreas, em todos os planos, em todas as sintonias, em todas as frequências de nossa vida, né? Então, aprendamos a entender na essência, né? Que assim como Deus nos ama do jeito que a gente é, que a gente saiba verdadeiramente amar a todos, tá? E agora eu vou chamar a nossa convidada especial, né? Que já está aí nos bastidores esperando. Seja bem-vinda, Liliane Moura.
vamos fazer aí o nosso bate-papo de hoje, que eu estou curioso para aprender muita coisa hoje, tá? Seja bem-vinda. Tudo bem, Fabrício? Como você está? Tudo bem, graças a Deus. E você, tudo bem? Tá tudo ótimo. Hoje eu tô com uma cadelinha aqui da minha filha, tô cuidando dela, então assim, ela é bebê, ela late bastante. Ah, não tem problema não. Então, se ela começar a disparar, se eu prendo no quarto, ela vai latir mais. Então, ela está aqui atrás de mim quietinha, mas se o elevador toca, se o vizinho reclama, ela começa. Corresponde, né? Corresponde, exato. Vocês me desculpem. Não, fica tranquila e em paz, tá? Tá tudo bem. Seja bem-vinda. Por onde Obrigada. Nós vamos começar hoje, Liliane? Pode trazer a direção. Fabrício, eu estava pensando em a gente conversar um pouquinho, porque a gente fala bastante sobre projeção astral, a gente fala sobre biologia, percepções extrasensoriais, todos os temas que eu abordo nos meus cursos, né? Mas eu acho interessante a gente começar do início. Eu dei um en passant na última entrevista com você, muito rápido, né, sobre o que é consciência. Então, eu gostaria de esmiuçar um pouquinho mais esse assunto, que é uma especulação que a gente faz aí na área da espiritualidade séria, né, com pessoas bacanas que têm esse conceito, não um conceito fechado como verdade, mas a gente conversa bastante sobre o que poderia ser a nossa tal consciência, na verdade, né? O que nós somos, de que nós somos feitos, por que o corpo físico, por que um corpo espiritual, a mente onde fica nisso. Então, para a gente falar daqui para frente sobre todos esses temas de viagem astral, projeção da consciência, experiência fora do corpo, que é o meu tema principal. Olha, começou. Fica tranquila, esqueça que eu esqueci, tá? Fica tranquila. E aí, eu acho legal a gente começar a falar um pouquinho sobre essa especulação. Não é uma verdade, mas é o que a gente conversa, não só entre nós aqui, amigos da espiritualidade, mas também com os nossos mentores astrais, como eles nos passam essa possibilidade, né? Eu sempre coloco como possibilidade exatamente pela questão mesmo da gente estar sempre questionando. Quanto mais questões nós tivermos, mais perguntas fazermos, isso é, para mim, uma evolução contínua, né? Se você tem a coisa fechada já como regra e ponto, acabou, para que viver mais, né? Então, eu sou desse conceito. E a Amélia fala sempre que a verdade aqui no plano físico, ela é sempre passageira, né? Ela é sempre passageira porque ela vai se decompondo por outras novas verdades. E assim, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Para que a gente não tire a verdade alheia, né? Porque estamos todos vivendo, né? Cada um no seu íntimo a sua verdade, né? E também nós somos passageiros, né? Então, a nossa consciência, ela quer experimentar. Então, ela nunca está fechada, certa, preenchida, plena. Então, ela quer experimentar vida. Então, a gente é sempre nessa mudança, transformação contínua, né? Então, baseado nisso, eu gostaria de dar um início, né? Especular um início do que seria a nossa consciência. Eu até anotei semana passada esse pedido no sentido para a gente poder, porque tem muitas pessoas que ainda precisam formatar, né, o entendimento do que a gente está dizendo, né? Porque a gente já ficou muito pro lado prático e aí as pessoas agora, para elas entenderem e se situarem, né? Para que elas tenham um entendimento do que se trata e depois a gente vai ter mais condição de liberdade mesmo de entregar o conteúdo, né? Exato. Por isso Fica que eu à vontade, então vamos lá. Semana. Então, eu também tenho muito que aprender. Nós todos, né? Vamos pensar, Fabrício, né? E vocês que estão assistindo, vamos especular que antes de tudo, antes do faça-se a luz, antes dos Big Bangs, né? Porque a gente fala num Big Bang que é o nosso universo, mas puxa, a gente tem mais trilhões de galáxias por aí nesse espaço sideral infinito. Então a gente fala, nós tivemos um Big Bang, um Big Crush, né? Mas na verdade são muitos Big Bangs. Mas vamos pensar no nosso cérebro, isso, aqui quietinho no nosso planeta, vamos pensar pequeno para a gente entender. Vamos imaginar que antes de tudo isso, antes da criação
do universo, ou como nós queremos chamar Deus, grande poder universal, grande energia cósmica, criadora, né? Tem tantos nomes que a gente pode, Brahman para os hindus, Gadu para os, que é o grande arquiteto do universo, para os maçons, né? Tem tantos nomes que a gente vai escutar a vida toda, e Deus para nós aqui brasileiros, né? Pode ser God, qualquer nome. Vamos imaginar que antes de existir tudo, ou seja, era o nada, né? Vamos imaginar que existia uma pequena esfera de luz, uma pequena luzinha brilhando no nada. E nós vamos nomear essa luzinha de consciência, porque nós não temos outro nome. Nosso cérebro tem referências. Então vamos nomear de consciência, algo que pensa e sente. Então vamos imaginar essa consciência ali sozinha, no nada. Nós aqui, Fabrício, né, eu olho para você, você olha para mim, se a gente conversar, a gente vai achar pontos uns no outro, que certas coisas podem em mim te irritar, certas coisas em você, para mim, pode me admirar. Então, são reflexos, espelhos que a gente vai ter nas relações humanas, né? Até com os animais, com as plantinhas e tudo. A gente se projeta muito nas relações e nessa projeção você conhece um pouquinho de si. Só que essa luzinha, não tem outra luzinha para ela se refletir. Ela está sozinha. Então, essa luzinha sozinha, ela não consegue pensar, sentir e se analisar. Mas que, de repente, com esse vazio existencial, com essa falta de preenchimento de algo, com essa ordenação inteira que nem ela entende o que é ordem, o que é caos, ela começa a sentir algo de querer se conhecer, que é o que todos nós humanos trazemos dentro da gente, aquelas questões: de onde eu vim? Quem eu sou? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? E tem certas pessoas que buscam um caminho para ter algumas respostas, para validar pelo menos as sensações daquele vazio existencial, e outras pessoas nem param para pensar, não estão nem aí, ou outras até surtam com isso. Entram em depressão, começam a tomar medicamentos para poder, né, se sentir mais de uma forma diferente, que ela não está tendo respostas da própria vida. Então, vamos imaginar essa pequena consciência começando a questionar isso. Quem eu sou? Onde eu estou? O que é isso que eu sou? Que eu não sei o que eu sou. E, de repente, ela começa a pensar demais quem é ela e não obteve respostas, porque não tinha uma outra luzinha igual a ela refletindo as questões dela. Então, o excesso desses pensamentos, dessas questões, ela mesma se densificou em volta dela com uma camada energética que nós vamos chamar de corpo mental, que é o corpo dos pensamentos. E esse corpo mental precisa se manifestar em um plano. A consciência precisa manifestar num plano através desse veículo de manifestação novo dela, do pensamento, que é o corpo mental. Ela mesma cria um plano mental, onde ela possa pensar: quem sou eu? Da onde eu vim? Onde eu estou? Só que, sem o feedback do próprio plano mental, de outra luzinha igual a ela continuou pensando, continuou perguntando, não obteve resposta e se densificou um pouco mais, criando sensação. Porque o que ela começou a pensar e não tinha resposta, isso começou a reverberar numa densidade energética que começou a vir o sentir. Porque a gente sabe, tudo que a gente pensa, a gente começa a sentir aquilo que nós estamos pensando. Né? Vem aí a somatização de muitas coisas que está no nosso padrão mental, passa pelo padrão emocional e, de repente, se você não cuidar, você passa para o plano físico, para a matéria. Okay. Então, ela pensando em excesso e não teve respostas, ela começou a sentir a emoção de querer as respostas e não tinha. Então, ela densificou mais um corpo em volta dela do corpo mental, que nós chamamos corpo das emoções, ou espírito, ou corpo emocional, ou psicossoma dentro dos estudos da conscienciologia e da projeção astral. Né? Porque psicoma, em grego, é psique, alma, soma, corpo da alma. E aí ela teve que criar também o plano das emoções, que é o plano astral, ou conhecido como plano espiritual.
É o plano das emoções, onde a gente atua todas as nossas desordens emocionais. E o plano mental, os nossos pensamentos. Só que ela continuou ainda a não ter resposta dela, porque ela ainda era uma luzinha sozinha ali. E aí, com o excesso das emoções, ela se densificou mais um pouco para querer obter respostas, criou-se o corpo físico e, logicamente, o plano físico para aquela consciência, aquela luzinha, poder se manifestar de uma forma muito mais concreta. Colocar, vamos dizer assim, na prática, os pensamentos, as emoções, para gerar atitude na vida. Então, aquela consciência hoje, ela está encapada com alguns veículos de manifestações dela mesma, que o primeiro seria o pensamento, o corpo mental, as emoções, o corpo emocional, o espírito, e as atitudes que ela vai tomar como escolhas na vida dela, que é o corpo físico, no plano físico. Ok. Então, aqui está a Liliane, sentada aqui olhando para vocês. Dentro desse corpo físico, tem vários corpos sutis se interpenetrando e coexistindo simultaneamente. Dentro de mim, além de mim. Expandindo. E todo esse conjunto de corpos sutis que nós estamos falando, que é o primeiro seria a nossa grande consciência, que é um grande ovoide de luz, que é aquela esfera de luz, né, imanente. Uhum. Depois vem o corpo mental e depois vem o corpo emocional dentro de mim para fora de mim. E tudo isso que nós vemos da minha pele para fora, nós chamamos como aura, a aura humana. O campo energético que é a sua assinatura espiritual, é quem você é, tá tudo gravado. Então, é digital, né? Exato, digital, espiritual, energética. Aquela carência da nossa consciência tá aqui. Está tudo em mim. Está tudo em mim. A gente pode chamar de carência emocional, mas são vazios existenciais que ela quer preencher com experiências, com escolhas, com o diferente, com o novo. Por isso que eu falo da evolução ser contínua, né? Porque, gente, o que tem de coisas novas, né, no mundo inteiro, que a gente nem sonha em saber. Então, quando a gente fala em consciência, em termos de consciência, até onde ela pode ir? E nós não sabemos, né, Fabrício? Eu, inclusive, em uma oportunidade, uma conversa instrutiva como essa, né, com um irmão, né, desses nossos amigos espirituais, ele trouxe uma fala que eu achei muito interessante e significativa, né, sobre essa questão da áurea, né, porque para aqueles mais elevados, né, espiritualmente falando, né, a áurea de cada um de nós, ela representa todo o histórico de vida. Então, é como se a áurea representasse, vou tentar falar na linguagem, eu tento sempre trazer para o mundo da gente, né, é como se ela fosse uma base de banco de dados que conta tudo que a gente viveu, mas não só de uma vida, mas de todo o processo de criação da gente, né? Mas isso não é visível e não é, vamos falar assim, palpável para nós, né? E nem para o mundo espiritual que está na mesma condição que a gente. Isso, né, é possível de ser compreendido já numa condição um pouco mais superior, mas ele conta exatamente isso, porque hoje a gente tem, né, em alguns momentos, né, e algumas pessoas especificamente tem hoje a possibilidade de vê-la, né, enquanto imagem, mas a gente não faz a mínima ideia da profundidade do conteúdo que ela carrega, né, que quando eu quis falar sobre isso porque na hora que eu falei sobre a identidade, aí me cutucaram aqui, né, na minha cabecinha aqui no meu sexto sentido, vamos dizer assim, né, que na verdade é muito mais do que a identidade, porque na verdade é o retrato da vida inteira da gente, da vida espiritual. Então ela é muito complexa, né, áurea e muito ampla, tá? Desculpa, eu só não queria perder o conteúdo. Claro. Não, é perfeito isso que você falou, porque somou exatamente com que a continuidade que eu ia falar sobre exatamente essa energia espiritual que nós temos, essa assinatura espiritual para quem acredita em vidas passadas, né? Então, não só vidas passadas nesse planeta, né, Fabrício? E sim, vidas passadas
num universo vasto, né, de possibilidades de outros planetas também, né? A gente não tem só o planeta Terra como uma reencarnação. Então, você traz gravado nessa aura humana todo o processo, desde lá de cima da sua consciência, querendo fazer escolhas diferentes e querendo sentir quem é ela. Então, conforme ela vai reencarnando, conforme ela vai experienciando vida, ela vai trazendo para ela várias referências de vidas diferentes, que não é a identidade dela, você está certíssimo. A nossa aura humana não é a identidade, ela é um conjunto de toda a história da nossa consciência. Como Liliane, como João, como Joaquim, como Amélia, como Ricardo, não importa quantas vidas eu tive, está tudo gravado aqui. E um bom médium, um bom clarividente, né? O médium clarividente, desculpe, ele pode olhar para você e pode acessar esse campo áurico e pegar algumas informações tuas de sensações, de padrões mentais, de padrões emocionais, de vidas passadas, de pré-cognições futuras, probabilísticas. Então, a gente consegue avaliar isso e é uma leitura áurica. E isso é muito sério também, né, Fabrício? Você sabe, melhor do que eu, que você está nessa área da espiritualidade. Hoje se fala muito nessa coisa de acesso a registros acásticos, acessos de leitura de aura, e tem muita gente misturando muito as coisas, interferindo também na vida do outro, né? Porque a gente ainda não tem aquela capacidade de não julgar o que nós estamos vendo. Então, acho que antes de você... e nem a capacidade de interpretar, né? A verdade claro. o que nós aqui somos capazes de entregar enquanto informação é muito prematuro perante a complexidade do que realmente significa isso tudo, né? E muitas das vezes o que atrapalha mesmo esse processo é que, às vezes, as pessoas querem simplificar o movimento de vida da gente, né, físico, momento, em detrimento de uma conexão, né, vamos falar assim, fora desse plano. E não é esse o sentido, né? O sentido é que traga, sim, evolução, sempre a gente estuda muito isso, é sempre a fonte progressiva de trazer, né, o movimento evolutivo, sim, mas a gente nunca pode esquecer que desde a criação, aí pega o seu exemplo, desde a poeirinha de luz, né, o movimento, ele é necessário o tempo todo, né? O viver e fazer acontecer é a parte mais importante da vida. Ontem a gente teve um encontro lá no Instituto Amélia Rodrigues, chama Terapia da Alma, e a parábola foi estudo da parábola dos talentos, né? É exatamente isso. A gente precisa entender que em nenhuma condição de crença, nem nada que seja um conceito de evolução, algo pode tomar a oportunidade da gente produzir, da gente colocar em prática, da gente viver a vida da gente. E o que as pessoas normalmente acabam se perdendo é quando elas querem, né, romper essa barreira, porque isso tiraria, né, o conceito prático do crescimento e da justiça divina, né? É que, na verdade, também, né, me parece, Fabrício, que as pessoas hoje estão muito carentes, né, muito inseguras. Elas querem que você valide algo que elas estão buscando, para que, a partir da sua validação, elas possam ter um rumo a seguir. Mas não existe o que eu for falar para alguém, ela tem que sentir isso nela em primeiro lugar. Porque eu estou tirando a habilidade dela poder desenvolver ela mesma, a percepção interna dela, assim como eu desenvolvo a minha no dia a dia, para ela mesma depender dela, da aceitação dela, de quem ela é, quais são os gatilhos dela, quais são as infinidades de habilidades que ela pode desenvolver, ou algumas questões de impulsividades, reatividades. Tudo isso é um trabalho de autopercepção, até mesmo antes de você querer abrir uma certa clarividência, intuição, clarividência viajora, né? Tem vários tipos, ou uma telepatia, uma clareaudiência. Eu acho que antes de tudo isso, eu costumo sempre falar com os alunos. Eu perco muitos alunos assim, no primeiro dia de curso de clarividência. Por quê? Eu quero que eles sintam que você clariver
não quer dizer nada se você não se melhorar como pessoa. Se você não enxergar dentro de você aonde que você pode melhorar como ser humano. Aonde que você sente que você está patinando em algumas questões na sua vida, para que você está ou com traumas, ou cansada de viver, ou desesperada por alguma atitude, ou um ego inflado muito grande, de eu sou clarividente, enxergo a aura das pessoas. Então, todas essas questões, nós temos, em primeiro lugar, que entender por que você quer desenvolver certas ferramentas de percepções extrasensoriais. É para se melhorar como pessoa? E depois que você se melhorar, o que você vai fazer com isso? Você pode doar isso às pessoas? Se sentir apto a poder trabalhar em assistências espirituais, físicas, todo esse contexto que nós sabemos que os voluntários todos fazem, né? Com ou sem clarividência, com ou sem mediunidade. E a clarividência, ela é ainda muito mais densa, podemos dizer, né? Porque ela reflete né, uma imagem que muitas das vezes pode incomodar e perturbar, né, e limitar a vida da pessoa, se ela se... E a parte mais importante que você disse é o seguinte: a clarividência, ela começa porque ela parte do que a gente vê da gente mesmo. Então, tudo que eu vou ser capaz de caminhar dali para frente parte da minha forma de enxergar o mundo exterior e de viver o meu mundo. Então, em determinado momento da vida, a gente nem deve querer, né? Porque o que a gente vai se deparar, né, enquanto a gente não se permitir fazer um movimento, né, de mudança comportamental e de melhorar o seu interno, o seu íntimo primeiro, o que você vai se deparar nessa clarividência é com coisas que vão trazer, né, transtornos muito grandes e prejudicar bastante a vida íntima e também das pessoas que você trouxer uma comunicação sobre, né? Tá desligado o microfone seu. Desculpa. Ela começou a latir, deixa eu dar uma... Enquanto eu te escutava. Quando a gente começa a desenvolver certas percepções extrasensoriais, ela é exatamente o que você acabou de falar. Vem de dentro para fora. E na clarividência, como eu falei desses corpos sutis que me interpenetram e está além de mim, a clarividência é ver de dentro para fora. Quando você enxerga de dentro para fora, o que você vê, em primeiro lugar, são os seus padrões emocionais e os seus padrões mentais, porque é o seu corpo emocional e o seu corpo mental. E muitas vezes a pessoa não consegue transpassar essas camadas para fazer a leitura no outro e pensa que o que ela está vendo no outro é do outro. Exatamente. E não é vendo dela. E aí entra a crítica, o julgamento, a não percepção de conjunto, e se perde. E aí o que era para ser bom, é o que você falou, acaba prejudicando, porque além delas ter crenças, referências diferentes, isso tudo vai encapar o que ela está clarivendo. E daí para frente, o movimento físico que somos nós, né, qualquer um que esteja desenvolvendo, ele se torna completamente vulnerável e manipulável, né, porque essa construção astral aí, ela se torna muito simples de partir, a partir do momento que você se perde, você perdeu o controle da sua lógica, do seu estudo, do seu entendimento, e aí, na verdade, você já está na barreira da emoção, e aí você vira, eu brinco, que vira um fantoche, né? Exato. Daquela força, do jeito que a pessoa quiser acreditar, tá tudo bem, mas fica um fantoche daquela direção que está trazendo as informações, né? Porque essas interferências, vamos dizer assim, negativas, né, que interpenetra, coexiste simultaneamente com a gente, esse plano espiritual mais denso, onde a gente sente certas coisas mais pesadas, tudo é questão de eco emocional, né, Fabrício? O eco emocional está dentro de você. Se você reverberar isso no seu campo áurico, né, o seu padrão emocional, o seu padrão mental está desordenado, isso vai reverberar como aura. E o acoplamento áurico com esse plano espiritual, que é o nosso primeiro plano espiritual aqui, é o mais denso. Aí ele tem as camadas que vai se utilizando. E aí você sente a interferência. E aí, você sabe lidar com isso? Você está preparado para lidar com isso? Porque muitas vezes a pessoa está preparada só enquanto ela sente. Quando ela começa a clariver, ela fica com medo.
E aí isso intensifica, o medo aumenta, o medo é um eco emocional onde eles aproveitam para pegar uma carona e intensificar a sua desordem emocional. E aí? Esse é um grande problema quando as pessoas pensam em querer, né, trabalhar sem entender o processo interno primeiro. Então, a autotransformação, o autoconhecimento, para mim, é a primeira ferramenta, antes de qualquer coisa, de mediunidade, de percepções parapsíquicas, é a ferramenta do autoconhecimento, se olhar, se sentir, se conhecer, ter a coragem, porque muitas pessoas não têm, né? A coragem de querer saber aonde que você está fazendo coisas que não está sendo funcional para você. Se a tua vida está totalmente estrambelhada, alguma coisa não está funcionando, algum padrão ali precisa ser cortado. Mas as pessoas são preguiçosas, não querem sair daquele comodismo, né, Fabrício? E até porque a expansão dessa consciência é exatamente cair na realidade de que não existe nada que possa ser escondido, né? Que está tudo aberto, né? Então, quando você compreende isso, você não está pronto para fazer sua parte, isso se torna um grande problema, né? Porque a pessoa se sente extremamente desequilibrada com a realidade dela mesma, né? Vira-se um problema, né? E o pior, né, Fabrício, que aí, dando continuidade aos corpos que eu estava comentando, como a gente tem o corpo emocional, que é o corpo das emoções, e o corpo mental, o corpo dos pensamentos, se a pessoa tem aquela desordem em ambos os corpos, que é o que ela pensa e o que ela sente, claro que as atitudes dela no dia a dia vai ser em desequilíbrio, vai ser disfuncional, porque não está contrabalanceado o que você pensa com o que você sente. Então, se você vai tomar uma escolha, fazer uma escolha, tomar uma decisão, e observar que o que você pensa não está de acordo com o que você sente em relação àquela situação, com certeza vai ser disfuncional. Então, é aí que entra o autoconhecimento e fala, peraí, se eu sinto que eu tenho que ir, mas a minha cabeça fala, não vai, como é que eu posso equivaler esses dois padrões que está em desordem? Porque, com certeza, se uma coisa não combina com a outra, a escolha vai ser disfuncional. E aí vem o quê? Mais desordem emocional somatizada pelo corpo físico. Porque para criar, eu não lembro se eu falei isso na primeira entrevista da gente, para grudar todos esses corpos sutis no meu corpo físico, precisa daquele campo bioelétrico ou dupletérico, que é uma cola. Eu já vi você falar disso, mas não aquele aqui. Branquinho, né? Que a gente enxerga pela clarividência. Esse branquinho, esse duplo etérico, ele não é um veículo de manifestação da nossa consciência. Ele não sente nem pensa. Ele simplesmente é um campo de vitalidade que ele passa a nossa vitalidade do corpo emocional, do corpo mental e a nossa grande consciência através de microcanulinhas que nós conhecemos como meridianos, nados energéticos, que passa para o meu corpo físico. Então, o meu corpo físico vai se vitalizar através desse campo bioelétrico e da passagem do que vem do corpo emocional e do corpo mental. Agora, você imagina, Fabrício, se você está em desordem emocional ou mental, esse campo, ele vai deixando passar as coisas de vez em quando, porque ele não pode deixar vir tudo que tem em desordem, porque você tem uma síncope. Você somatiza muito rápido essa doença psicossomática, que é psicossoma, do corpo das emoções, e aí você pode morrer numa síncope de um infarto fulminante, um câncer terminal, umas coisas que, assim, que em muito pouco tempo você vai e desencarna. Então, como é que é a inteligência desse duplo etérico? Ele, às vezes, ele se solta, fica um pouco rarefeito, para de vez em quando vir algumas doençazinhas. Uma gripe, uma sinusite, uma dermatite, uma doençazinha aqui, outra ali, que dê para você ter tempo para poder curar. Mas aquela pessoa que só cura com remédio, vai ao médico e não pensa na cura emocional, mental, íntima, aquela transformação que você estava falando, que adianta? Isso vai voltar. E tudo que vem, volta ali, e vem e volta, vai tomando mais forma e mais conteúdo. Até que chega um momento que você não está olhando para aquilo como deveria olhar, aquilo vem como uma bomba. E o duplo etérico não consegue segurar, é como um mata-borrão.
entra e passa por ele tudo para o corpo físico, e aí você tem uma doença muito grave. Porque você não olhou para aquilo da forma que você teria que ter olhado durante toda a sua convivência consigo mesmo. Você só olhava para o externo, não olhava para dentro. Então, tem uma hora que esse duplo etérico não consegue segurar as broncas nossas mesmo do nosso campo áurico. Então, conhecer sobre isso, né, sobre esse processo bioenergético, processo das nossas desordens emocionais e como fazer para você... Claro que nós não somos perfeitos, né, Fabrício? Mas todo dia um pouquinho, olhar para alguma coisa que você sente como carência, que você sente como desordem, que você sente que você está ansiosa hoje, está impulsiva. Por quê? Olha para si. Qual o motivo que você está sentindo isso? Isso é um trabalho interno. Vai chegar uma hora, eu acredito que um dia, ou a gente reencarna num planeta assim, ou esse planeta se transformará assim, onde nós vamos poder ter muito mais vida longa do que apenas 70, 80, 90 anos. Uhum. Porque a gente vai passar a olhar para essas desordens com outro olhar, com outra forma de se desenvolver melhor. Então, eu acho que o estudo dessas ferramentas, eu acho muito válido para autoquestionamento mesmo, de transformação. Você tocou num ponto que uma vez eu tive um estudo falando sobre esse processo evolutivo daqui, né? E hoje o que está assim em evidência nesse movimento evolutivo é essa questão que, né, que veio até bem da doutrina espírita, da transição planetária, né? E um dia a gente, numa roda de estudo, esse assunto veio à tona e teve uma movimentação em torno dela, né? E a direção é que isso que você está falando, aqui vai acontecer. Existe um processo de transição planetária que inicia-se dessa parte espiritual, que é aquela primeira fatia que você disse, né? Que é esse movimento espiritual que está bem cercadinho na gente aqui, que está no nosso entorno, né? Mudando esse entorno, aí inicia-se a mudança da gente físico, porque se não mudar aqui fisicamente, as condições materiais das quais a gente vive, a gente não consegue ter esse processo, né? Que é o desprender. O desprender não dá para ter os mesmos sentimentos, não dá para ter o mesmo sentir, né? E para isso precisa de uma mudança física também, né? Então, a verdade é que isso acontece, né? Com outras gerações que virão, porque a parte física ela também tem que ser mudada. A parte psíquica já começa a vir, então isso já está acontecendo, as mais novinhas, né, as crianças já estão com uma condição extremamente diferente, inclusive um dos doutores que estava falando, ele disse o seguinte, o que vocês ainda hoje colocam como doenças, enfermidades, na verdade é que vocês não conseguem compreender o tamanho da elevação psíquica desse ser. Mas o processo físico, inclusive forma de alimentação, tudo isso faz parte dessa transição, que não tem nada a ver com os grandes planos ainda, mas em comparado com a gente, é uma mudança significativa nesse processo. A gente teve uma oportunidade um dia de fazer um estudo muito legal sobre o assunto. E as pessoas falam demais também sobre essa transição planetária, na questão assim, da sutilização, né? Estamos passando para a quinta dimensão, para a sexta dimensão, sétima dimensão. Eu prefiro ficar um pouco com a bola um pouco mais baixa e pensar assim, claro, estamos sensíveis, muito mais sensíveis, né? A sutilização que nós estamos vivenciando nesse planeta faz com que as pessoas mais sensíveis fiquem muito mais sensíveis. E as pessoas que são mais casca grossa, vamos dizer assim, né, tem um corpo mais assim fechado, sem ter o desenvolvimento das percepções, elas estão começando a sentir a desordem emocional, porque o plano espiritual mais denso, com essa sutilização do nosso planeta, ficou caiu. Algo caiu. Também caiu?
Agora, você está me vendo, né? Estamos ao vivo, inclusive. Alguma coisa caiu aí. Ou aqui, não sei, sinceramente. Deve ser algum problema até com Letícia, porque se nós dois caímos, senão você ficava ao vivo. É Você verdade. caiu também, né? Verdade. Mas Então, eu peguei. dando só continuidade, né? Então, com essas menos perceptíveis, estão também sentindo todo esse plano espiritual mais denso em volta dele e eles não estão sabendo lidar com isso. Porque a maioria também nem sabe sobre isso. Mas eles estão muito mais irritados, muito mais desordenados emocionalmente, desequilibrados, tomando tarja preta, ansiosos, deprimidos, com muita oscilação emocional. E as que estão mais, que já eram mais sensíveis, elas conseguem até entrar num patamar por exemplo, se eu quiser fazer uma meditação, se eu já era sensível, hoje com essa sutilização planetária, eu fiquei mais sensível ainda, se eu estiver bem ordenada emocionalmente, eu consigo expandir minha consciência numa meditação maravilhosamente bem. Tem uma experiência transcendental. Mas também aquele que está em desordem emocional, passando por essa sutilização planetária, onde o plano espiritual mais denso está aqui coexistindo com a gente, ele acaba perdendo a coesão e começa a somatizar as doenças. Muitas famílias... Pode falar. Não, pode falar, termina. Muitas famílias, né, sabem a transição, ela não ocorreu agora nem em 2012, nada, ela já vem no processo há milênios de ano e tem fases que ela é muito mais aguda e menos aguda. E 2012 foi um ano que realmente deu aquela baita sutilizada no planeta. O que acontece? De lá para cá, se você perceber, muitas famílias perderam pessoas, somatizaram muitas doenças que não dava para curar em menos de 2 meses, porque a desordem ficou muito mais intensificada. E é um grande desafio nosso estarmos reencarnados nesse período, nesse planeta, com essa transição planetária. Que é uma missão, né? A gente faz, a verdade é que faz parte de uma missão, né? A primeira missão é olhar para si, né, Fabrício? Para estar bem, para ajudar o outro. Para se portar, saber como se portar, né? Porque enquanto você falava, foi me vindo aqui a mensagem e eu vou replicar para a gente não perder, né? Que acho claro. Que aí vamos expandir a nossa consciência, porque vamos brincar que essa parte da gente sentir mais, ela foi conectada exatamente do jeito que você falou, a partir do volume de perda e da intensidade com que a perda vem, e a mudança, que existe uma aproximação afetiva, que é evolutiva. Os nossos bisavós, quando morria alguém, não sentiam tanto quanto hoje se sente. Então, isso gerou um processo de aproximação, porque eu perco um ente querido, mas eu não quero deixar de estar perto dele. Então, esse processo começa a sintonizar. Aí, depois que sintonizou a frequência de um tanto de gente ao mesmo tempo, o que acontece é como se você entrasse num rádio, só que ele está num volume alto. Ele não tem como você baixar esse volume. Quando você consegue sintonizar no canal do rádio, você consegue pegar a informação. Se você precisar de afastar um pouquinho, porque ele está muito alto, você vai afastar, mas você consegue conviver com aquela informação e se dar bem com ela, porque você chegou no ponto de informação. Mas numa sintonia de rádio, são vários canais e a maioria deles está chiando. E o danado é o período que está chiando, porque esse chiado, com o volume aumentado, vamos brincar assim, torna o processo de canalizar extremamente denso para quem não está entendendo, né? Sim. E para quem verdadeiramente não se permite fazer o movimento que você fez, porque a hora que você faz a frequência do elevar, o que você está fazendo é saindo da frequência que incomoda e indo para uma frequência superior, que é gostosa de transitar, né? Isso é um movimento de proteção. Quando a gente ainda não tem conhecimento, a gente acaba tendo que velejar naquela condição extrema. E essa condição extrema hoje, ela efetivamente amplificou, porque o canal agora está, na verdade, sintonizado, né? Exatamente, amplificou e também nós amplificou.
Amplificou, e temos ruídos também, né? E muitas vezes a chieira, né? É como se aquilo que incomoda, né? Incomoda, e acaba recebendo mensagens erradas, porque você não consegue fazer essa sintonia que você falou e recebe a mensagem totalmente distorcida, e às vezes as pessoas acreditam naquilo e ficam piores. Então, para você poder acreditar em algo, primeiro você tem que estar bem, porque para você atrair sincronicidades leves, sutis, bacanas, que vibram com a mesma sintonia que você está ali naquele momento. Então, sempre eu volto naquela coisa da autopercepção, o autoconhecimento e a autoanálise para se transformar. Ok, é isso aí. Mais alguma coisa que a gente pode acrescentar aí, que você ficou devendo para a gente poder chegar nesse nivelar? Desse primeiro papo assim, sobre a consciência, eu acho que basicamente isso que eu queria colocar em primeiro, para a gente poder daqui para frente falar sobre vários outros fenômenos dentro do mesmo tema. Desmembrar, né, esse tema e abrir um pouco para cada caminhozinho aí que a gente puder aproveitar e entender e lembrar, né, Liliane, que cada movimento desse é para a gente um pontapé inicial para a expansão da nossa consciência. Eu sempre falo isso, a expansão da consciência do Fabrício, ela tramita pela individualidade dele, a da Liliane pela individualidade dela. E não dá para a gente querer transitar por uma expansão dessa usando única e exclusivamente o modelo do outro. Então, o objetivo, a função da gente aqui, né, todos os convidados, é começar a acender a fagulha, né, que precisa ser continuada, né, para que a gente consiga formatar, né, a expansão da nossa própria consciência, e assim a gente forma uma comunidade gostosa, uma comunidade rica e elevada, porque na hora que junta a expansão de várias consciências, todo mundo dedicando pela sua, a verdade é que nós vamos ter várias verdades absolutas, né, e isso é muito importante, porque isso agrega uma verdade à outra, e aí a gente vai criando, né, o processo evolutivo comunitário, ou do convívio, e aí é onde a gente quer chegar, e esse é o sentido do projeto, né? Começa-se do despertar íntimo da gente, para que a gente possa ser capaz de despertar o planeta. Aí está escrito isso lá. Então a gente precisa acreditar, né? Nós estamos aqui exatamente com esse propósito, só que nós vamos chamar o planeta da gente, né? Igualzinho você falou do universo, né? Vamos diminuir. Meu planeta hoje sou só eu. A partir do momento que eu consigo expandir um pouquinho, vai virando 2, 3, eu brinco, dou exemplo, né? Que meu desenvolvimento de mediunidade começou do nada. Aí, daí veio o estudo do evangelho e o nosso evangelho lá. Aí foi só a minha família. Aí o negócio foi aumentando, e hoje tem uma expansão muito fora da minha realidade individual, e é um processo. E é a mesma coisa, cada dia um pouquinho, a gente de verdade consegue trazer esse movimento evolutivo, né? E nós vamos aprender muito com você. Agradeço de coração aí, né, a sua presença em mais uma quinta. Nós vamos você também. Nós vamos ter, né, esse encontro e é uma oportunidade, né, da gente receber aí, né, a orientação, entender o caminho para que a gente possa se permitir trilhar, né, os nossos passos e criar a nossa consciência divina, né? Muito, muito bacana, Fabrício. O trabalho que você faz, assim, é grandioso e admiro demais, com muito respeito, né, com o plano espiritual e com o plano físico, as pessoas que te ouvem, né, e acabam entendendo um processo diferente de canalização, de conexão com o mundo astral, né? Isso é muito bacana. O objetivo de nós todos é desmistificar, né? É que esse assunto, ou que eu gosto muito de usar a expressão movimento, né? Ele não seja algo tão fantasioso, tão fantástico, né? Na verdade, a gente tem que entender que é popular, né? É para todos, não existe Liliane, Fabrício, não tem nada de especial por estarem falando sobre. É a mesma coisa de um aprender a dirigir primeiro que o outro, isso não torna melhor o ser. Isso é um processo de vida, isso tramita pelas possibilidades, pelas direções e pela missão de cada um. Entretanto,
as bênçãos e as direções e os caminhos são para todos, né? Existe uma igualdade dos seres, e é isso que a gente tem a função e a missão aqui de aproveitar, né, os nossos passinhos para que a gente distribua aí bons despertares, né? E assim a gente vai tomando consciência junto, né? Porque a nossa consciência ainda também engatinha, né? É isso mesmo, Fabrício, concordo plenamente com tudo que você disse. Estamos juntos para despertar essas consciências aí, cada vez mais agregar e somar, né? Isso que é o mais importante nesse planeta, nesse momento que a gente está. É isso aí. Um beijo no seu coração, muito obrigado. Até semana que vem. Fica com Deus, viu? Um abraço. Tchau, tchau. E agora, com muito carinho, né, um momento para que a gente possa começar, né, a viver a nossa sintonia aí. Vamos conectar com o nosso amigo Arion. O Arion vai trazer, né, para a gente o recadinho do tarô do nosso dia, né, para que a gente possa se conectar, né, com aquilo que, né, o astral está dizendo, que o plano astral está trazendo de direção para que a gente possa caminhar, né, para a gente possa, para como que a gente deve se portar. Vamos escutar um pouquinho o Arion. Seja bem-vindo, Arion, ao nosso encontro de hoje. Prazer ter você conosco, tá? Não sei se Letícia teve algum problema aí para poder colocar os vídeos. Se tiver, você me coloca, Letícia, que aí eu vou embora. Eu acho que Letícia está sem o vídeo ou sem o sinal, inclusive. Então, eu vou seguir daqui para que a gente não perca o nosso conteúdo, o nosso tempo. Aí, Letícia, se você estiver me escutando, quando você puder e quiser colocar o tarô, você vai me avisar aqui no comentário do chat privado, porque aí eu vou ver aqui e te dou a abertura, tá? Ah, tá. O vídeo está dando erro. O erro está dando, Letícia, porque caiu, né? Eu imagino que tenha caído aí, porque nós dois caímos, a Liliane e eu juntos. Então, é isso, tá? Não tem problema, não. Faz parte do nosso aprendizado, da nossa caminhada. Se você conseguir, você me avisa. Enquanto isso, eu vou tocando o meu barco aqui, né? Bom, pessoal, nós vamos seguindo, então, sem o tarô, né? Se Papai do Céu nos permitir, ele vem ainda já, né, Ari? E aí a gente segue aí com o nosso encontro. O ponto que eu queria trazer, né, para poder complementar, né, a participação da Liliane, né? A Liliane, ela tem um entendimento e um conhecimento muito grande, né? Quando a gente tramita entre essa questão do entendimento da vida espiritual, e aí eu vou usar como recurso a base do que o Kardec nos trouxe sobre a comunicação com o mundo espiritual, né? Isso tem uma parte, né? E o tramitar dessa comunicação, ele é um direcionamento. Porém, isso tramita numa frequência que é o entendimento da vida espiritual. A outra coisa que a Liliane traz, né, é a parte material disso, porque uma coisa é a conexão com o plano, outra coisa é o Fabrício fisicamente se conectar, né? E esse movimento, apesar dele ainda não ser muito fácil de ser compreendido, na verdade, né, ele é muito mais simples do que se imagina, né, e muito mais popular do que se sabe, né? E o que a Liliane tem por trazer para a gente ao longo dos próximos, né, semanas e quem sabe, né, meses, é exatamente um direcionamento para que a gente possa compreender o que significa isso na prática, em conceitos científicos e materiais, vividos, experimentados, né? A Liliane, né, ela tem vários cursos, né, onde ela trata esses conceitos e esses movimentos práticos da vida, né? E o que muitas das vezes eu sei que para, né, muita gente talvez fique parecendo
se é algo muito específico da vida dela, ou da de Fabrício, ou da de João, ou de Maria, né? O que verdadeiramente ela está trazendo, né, é exatamente a popularidade disso, a simplicidade disso, o quanto isso não tem nada de especial, né? O quanto isso tem, na verdade, de um processo evolutivo material, mas evolutivo de quê? A Liliane ficou mais importante do que a gente? Não, é um processo evolutivo, é um processo de construção da nossa consciência, de expansão dessa consciência, né? E isso é que dá a ela a condição, né, de tramitar, né, nessa frequência de uma forma tão simples, né, mas também tão assertiva, né, tão elevada, né, porque se não vai nessa frequência, né, o que ela acaba de nos ensinar e nos orientar, né, é que o processo fica extremamente denso, desgastante, né. Aí eu vou e perguntar, mas alguém vai falar, alguma pessoa muito voltada para a parte negativa, mas eu não quero nem saber disso, já tenho muito problema pela frente, né? Nada mais é que a mesma frequência da vida material da gente. Aquilo que a gente vive na matéria, a gente vai viver em todas as outras frequências da vida da gente, porque o ser único, individual, dentro desse processo, intransferível, sou eu. Então, tudo que é meu será da minha forma em todas as frequências, em todas as experiências, em todos os movimentos evolutivos da minha vida. E quando eu mudo essa frequência, tudo muda em todos os pontos. Essa é a questão primária, né? Isso que é o ponto importante. Seja hoje, seja falando sobre os anjos, seja em qual assunto, né? O que é único e intransferível nesse processo todo que a gente está estudando e trabalhando e buscando compreender, né, em várias frequências, em vários assuntos, em várias direções diferentes, é que parte sempre, o ponto primário de tudo é a minha mudança, a minha alteração íntima, a minha mudança de frequência íntima, a minha mudança que sou o fator conector de tudo que eu me conecto. E o como eu me conecto em tudo necessita sempre da minha mudança, porque a fonte condutora sempre vai ser o Fabrício, da vida dele. A fonte condutora de cada um de vocês vai ser vocês dentro da vida de vocês. Sendo assim, isso é muito importante que a gente nunca se esqueça, né, do quanto é sério, do quanto é responsabilidade da gente, né, esse compromisso de mudar essa frequência, né, de nos colocar em condição de renovação do nosso próprio ser, né, renovação do nosso própria consciência, tá? Então, agora eu vou entrar dentro do nosso programação, né? Eu vou convidar vocês para que a gente possa entrar no nosso momento de encontro da nossa consciência divina. Deixa eu ver aqui se Letícia... o Ário ele não vai conseguir colocar ele hoje, mas ele vai ficar guardadinho aí nos nossos corações, tá? E eu vou entrar aqui no momento da nossa consciência divina e depois a gente vem com a mensagem final do dia. Essa mensagem final que pode estar passando despercebida para muitos, porque a gente anda ainda se aperfeiçoando e está ficando muito corrido o finalzinho, mas hoje a gente vai ter um tempo melhor para poder trabalhar. Então, a mensagem final que vocês possam se conectar, né, que é sempre uma mensagem espiritual. Aqueles que ainda não pegaram a água, corre lá para pegar a aguinha, para que a água possa receber o seu tratamento, né, para que a energia quântica, a energia espiritual, a energia de cura seja, né, colocada em cada água, para que cada um possa aí receber, né, o que necessita, tá bom? Eu vou colocar a musiquinha que eu não sei... Tá, Letícia? Você tá pondo aí já? Acho que Letícia já está pondo. Nós não treinamos, né, Letícia? Aí.
Então vamos nos concentrando, vamos flutuando, escutando a direção para que possamos verdadeiramente nos abrir para toda essa divindade que nos rodeia e nos foi confiada. Nesse momento de relaxamento e de entrega física, vamos elevando o nosso corpo espiritual para que possamos caminhar levemente e lentamente apreciando todas as belezas dessa natureza exuberante que nos cerca e enriquece tanto o nosso viver. É reconhecendo e admirando a beleza da natureza, é que somos capazes também de compreender a grandeza de nosso Criador. Compreendendo a imensidão desse mundo que habitamos, compreendemos também a imensidão de nosso Criador. E certo de que por Ele e com Ele tudo podemos, vamos juntos nos elevando e nos dirigindo, lembrando sempre que por nós, este Pai apenas entrega amor e compreensão. É o momento de nos permitirmos entregá-lo todas as enfermidades, todos os pensamentos negativos que tanto nos atormentam. Com muita humildade, vamos pedindo perdão por tudo aquilo que temos faltado em nosso caminhar, por tudo aquilo que temos deixado de ser em nossa missão. E assim, é momento de renovarmos o nosso compromisso divino. E assim sendo, nos permitindo, neste momento de elevação, de tamanha proteção, repensarmos tudo aquilo que tem nos faltado, tudo aquilo que podemos começar hoje a praticar em nosso próprio viver.
É momento de reconhecermos a importância que temos na construção da obra divina. E assim, nos colocarmos à disposição desse Pai amoroso, que a nós sempre acolhe com perdão e amor. Saibamos sempre nos desprender de nós mesmos, de nossos pensamentos mais materiais, que tanto paralisam este nosso elevado. E assim, nos permitir caminhar nessa vibração divina. E por ela, nos guiaremos pelos caminhos da luz e de paz. Relembremos sempre o compromisso que firmamos e saibamos compreender o quão importantes somos no nosso próprio viver. Assim sendo, e antes de querer, possamos verdadeiramente ser a mudança de nossa própria consciência. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Amém. Neste momento, agradecemos por tudo que recebemos, pela cura confiada. Saibamos sempre ser instrumento de distribuição da luz que hoje foi dirigida a cada um de nós. Que o amor em vossas vidas reine por aquilo que são uns para os outros. E assim, que a construção de cada passo seja repleta de gratidão por tudo aquilo que estamos entregando por onde passamos, por tudo aquilo que significamos aos que nos foram confiados. Que este momento seja um momento íntimo de renovação. E assim, o amor aqui, confiado, seja a fonte renovadora que materializa e viabiliza todos os passos que transformarão a vida de cada um. Não mais por aquilo que queremos, mas por aquilo
estamos sendo, pois a justiça de Deus, a justiça divina, é repleta de glória para aqueles que se permitem verdadeiramente se entregar por inteiro, sendo intimamente verdadeiro, dando é que recebemos, é amando e somos amados. E assim, juntos, vamos construindo essa nossa renovação, com o coração transbordando amor, expressando sempre paz e brandura a todos que tanto sofrem por ainda não terem encontrado o próprio caminho. Perdoem, pois o perdão é a cura de vosso coração. Que Deus abençoe, que Deus ilumine e fortaleça a nossa caminhada. Cada um tenha aí hoje, né, juntinho comigo, recebido a vibração energética que tanto buscava. Que essa fagulha hoje estendida a cada um de nós, né, ela seja melhor compreendida a cada dia. Vamos juntos, né? Cada um de nós assimilando o poder dessa expressão que temos recebido, para que a gente seja capaz de verdade, né, de contribuir com esse universo, com a nossa vida e com o nosso entorno, tá? Um beijo aí para todos vocês, né? Que Deus abençoe e ilumine a todos. E agora, Letícia, nós vamos chamar o microfone aberto, né? Com o Carlos. Ele vai trazer para a gente, né, um pouquinho sobre o outro lado do véu, né? O Carlos é muito abençoado, um conhecedor profundo, né? E eu convido vocês para aprender comigo aí com o Carlos, tá? Seja muito bem-vindo, Carlos. Olá, meus irmãos, como vocês estão? Meu nome é Carlos, estarei com vocês aí nos próximos meses, para que a gente possa compartilhar um pouco do nosso conhecimento junto com vocês. O tema abordado nos nossos encontros, junto com outras pessoas, será o outro lado do véu. E o que a gente faz o outro do véu? Esse outro lado do véu, a gente vai tentar abordar o que está no invisível, no que a gente não tem conhecimento, que são os recursos que são imensos, alguns médios, e que nós gostaríamos de ter, mas às vezes não temos. Outro lado do véu, a gente vai ver a gênese da alma, a verdadeira matrix, as leis e as manipulações a que estamos sujeitos, muitos outros temas ocultos ou tabus, mas que estão diretamente ligados com a nossa evolução rumo ao Criador. Porque muitas coisas estão ocultas e nem todos têm acesso a elas. Na nossa abordagem, que a gente
fará de uma forma universalista. A gente não foca em dogmas nem religiões, pois esse estudo do outro lado, esses dogmas e religiões, eles não existem. Do lado de lá, todos são iguais e não tem doutrinas. Também não vamos focar aqui o lado moral e filosófico das leis divinas, pois nosso querido amigo já nos traz este lado com grande maestria. Então, buscaremos ver pelos olhos da ciência os mistérios ocultos, pois tudo no universo é regido por leis claras e imutáveis. E aqui a gente vai tentar abordar um pouco destas leis. Mas antes da gente começar os nossos estudos, os nossos encontros, a gente precisa lembrar do que a nossa amiga Helena Blavatsky falou há muitos anos atrás. A verdade não é para todos, mas apenas para os que estão prontos. O que que isto significa? Significa que talvez vocês escutarão, verão coisas que vocês não concordam. Tudo bem, não tem problema, está tudo certo. Cada um no seu tempo. Quando cada um está preparado, a verdade vem e ela é perfeitamente entendida. Até lá, cada um fica com aquilo que acredita, porque as verdades são relativas e ninguém estará apto a absorver novos conhecimentos enquanto ainda não estiver no nível espiritual de desenvolvimento para que isso ocorra. Então, vamos pegar dentro desse nosso estudo, começando a falar um pouquinho da Matrix, né? Para quem se lembra daquele filme famoso, filme Matrix, que teve várias versões, 1, 2 e 3, a gente tem lá o nosso amigo Neo que se viu numa enrascada quando ele sabia que existia alguma coisa a mais do que aquilo que ele realmente tinha acesso, e um dia ele foi defrontado com a escolha de querer ou não querer conhecer a verdade, onde ele poderia tomar uma pílula azul, uma pílula vermelha, e dependendo dessa pílula, ele seria levado ao conhecimento da verdade, mas ele foi avisado que uma vez conhecendo a verdade, mas uma vez que vocês sabem a verdade, vocês também não conseguirão mais ver as coisas da mesma forma. E, para nossa surpresa, o nosso amigo Neil, ele resolveu, né, de forma corajosa, tomar a pílula e saber o que tinha do outro lado. Bom, não era nada do que ele esperava, era muito além do que ele esperava. Ele descobriu que ele vivia num mundo que era uma verdadeira fantasia, que era um mundo onde ele era totalmente manipulado para que acreditasse em certas coisas, de forma que um sistema chamado Matrix pudesse utilizá-lo como fonte de energia para o funcionamento dela. E a gente vai entender por quê nestes nossos encontros. Uma vez desperto, vocês começarão a ter acesso cada vez a mais e mais informações. Estas informações que vocês receberão, elas estão de acordo com o nível de entendimento para o qual vocês estão preparados. Cada um vai absorver esses conhecimentos, essas informações de uma forma diferente. O nosso amigo Newton mudou para uma outra dimensão, que era a dimensão real, controlado pelas máquinas. Bom, isso a gente vai mostrar como que, de fato, a gente faz um paralelo da ficção com a nossa vida real. E a gente, então, dando início aos nossos estudos, vamos falar um pouco da gênese da alma, como que a alma evolui. A gente vai falar um pouquinho de uma maneira bem resumida, sem entrar em muitos detalhes, porque o nosso tempo aqui também é muito curto. Então, a alma evolui do átomo ao anjo. Existem fases intermediárias, reinos intermediários, níveis intermediários,
divididos em formas diferentes para cada universo, para cada galáxia, para cada planeta. Mas, para não delongar muito, vamos nos limitar a poucas fases da nossa evolução e vamos nos limitar ao planeta Terra na terceira dimensão. A gente tem no universo o átomo, que é uma energia criada por Deus Pai e Mãe. Essa energia, ela é uma energia pura, que ela também, a energia evoluímos. Essa energia mais evoluída do átomo puro, ela pode ir para o reino mineral, que não tem consciência nem senciência de nada, não tem sentimento, mas tem uma energia. Depois a gente evolui, essa energia evolui para o reino vegetal, que é um reino que tem uma senciência relativa, não é igual a dos animais, tem algum sentimento, mas não tem ainda consciência, né, do que seria. Depois de mais alguns bilhões de anos, a gente evolui aí para o reino dos protozoários, que são células únicas, acéfalas, e depois vão se multiplicando, vão aumentando a complexidade do reino animal, passando aí pelos crustáceos, depois passando pelos peixes, pelos primatas, e aí dos primatas a gente vai evoluindo até chegar no homem. O homem também continua sua evolução e vai adquirindo várias e várias conhecimentos, aprendizados, lições, melhorando de forma moral, amorosa, em conhecimento, até chegar no anjo, que seria o espírito mais elevado. E isso, lembrando, é uma simplificação. Bom, então, vamos pular todos os outros reinos, vamos falar da alma hominal. A alma hominal, criada por Deus Pai e Mãe, que vai habitar aquele invólucro, que são aqueles corpos que nós vimos no slide anterior da evolução da energia, né? Então, a gente já vai pegar um corpo evoluído, que é um corpo hominal, e vai colocar lá dentro uma alma, que seria a essência do nosso ser, criado por Deus Pai e Mãe. A alma, ela é dividida em muitos eus que nos influenciam, em muitas facções. Então, vamos supor uma alma inicial, criada por Deus, evoluindo, vai passando por aprendizados. Ela inicia lá na terceira dimensão, como nós estamos hoje, vai tomando conhecimento, a cada conhecimento, evolução, ela vai subindo de dimensão, que é uma coisa que nós falaremos mais à frente. Ela chega na quinta, na sétima, e vamos imaginar uma alma que já está evoluída lá na 10ª dimensão, que a gente chamaria de eu superior, e vamos imaginar que ela queira se evoluir mais rapidamente. Como que a gente poderia fazer? Imagina que a gente queira direito, medicina, economia. A gente tem que diminuir esse tempo dessas faculdades. Se a gente pudesse entrar numa máquina, subdividir esse nosso corpo em vários clones e cada um fazer um curso e depois os clones voltar para a máquina, se unir novamente e unificar o conhecimento, isso seria uma coisa otimizada e muito mais rápida. E a alma funciona da mesma forma, ela vai se dividindo em fractais. Cada fractal começa a sua evolução em um planeta, em um universo, em um local, e esses fractais também vão evoluindo. Então, você hoje, aqui na terceira dimensão, pode ser o fractal de uma alma que esteja lá na 10ª dimensão e que tem várias partes dessa alma em várias outras dimensões também. E são todas a fonte criadora, que é Deus Pai, uma ascende de dimensão, a alma originária, que a gente chama aqui de eu superior, cria uma cópia, numa dimensão mais baixa, que vai evoluindo, se divide em vários fractais, depois se divide em várias dimensões. A possibilidade de visão da alma possibilita a evolução mais rápida. Ótimo, né? Já vimos aí
que a gente tem vários corpos, que são evoluídos do átomo até o anjo. Esses corpos são habitados por centelha divina. A centelha divina, que é a alma, ela se divide em vários fractais, em várias dimensões e locais. Agora vamos pegar o fractal que está aqui na Terra. O fractal que está aqui na Terra, ele também pode se subdividir em várias partes, em vários corpos, sendo que cada corpo numa dimensão. Então, a gente tem, de forma mais básica, 7 corpos principais, que seria o corpo físico, que é a carne, o corpo astral, que muitos chamam de perispírito, ou chama de alma, e o etérico, que é o corpo energético que une o espírito e o corpo físico. Acima desse, a gente tem outras subdivisões do nosso corpo, que é o mental superior, o búdico e o átmico, que seria a centelha divina propriamente dita. Então, a caminhada de um fractal dentro de uma dimensão cria uma linha evolucionária só desse fractal. Esse fractal de vocês está aqui na Terra, então ele criou uma caminhada lá atrás, há várias e várias encarnações, que é só dele. Os outros fractais vão criar outras caminhadas. Essa caminhada, ela vai criando débitos e créditos, onde a gente vai chamar os débitos de karma e os créditos de dharma, e isso precisa ser equilibrado energeticamente no universo, que é a lei da colheita. O que você planta, você colhe, o que você faz, volta para você. O corpo físico que nós falamos, que é um corpo material, ele é temporário, é um corpo de terceira dimensão, é uma roupa material, que um dia a gente vai falecer esse corpo no final da energia dele, e ele fica por aqui, decompõe e volta para o planeta. A gente tem o etérico, que é semimaterial, que é energia, que também se dissolve após a morte do corpo físico. Mas o corpo astral, mental, superior, inferior, o búdico e o átmico, eles são eternos, eles não vão se desfazer. Além, então, dessa questão das várias divisões, a gente tem os níveis de consciência. A gente tem níveis de consciência que fica no cérebro perispiritual, níveis de consciência do cérebro físico, do nosso cérebro átmico, e a gente pode, quando a gente está dormindo, que a gente desdobra do nosso corpo, ter várias experiências que depois não são passadas para esse corpo material, porque são lembranças de um corpo muito sutil. O contrário não é verdadeiro. Então, voltando aí, essas são as figuras dos nossos corpos principais, onde a gente tem o espírito, o corpo búdico, né, o átmico, que é o espírito, o corpo físico é um suporte material, o duplo etérico é o mantenedor energético, que a gente vai trabalhar as doenças, a ciência holística ou medicina holística trabalha a cura do duplo etérico, para que depois reflita no corpo físico, causando uma cura do corpo físico. E o corpo espiritual, que está ligado principalmente com os sentimentos de amor, afeto, gratidão, orgulho, egoísmo, mágoas. O inferior mental está ligado com a imaginação, razão, raciocínio. O corpo búdico é onde fica gravadas todos os acontecimentos de todas as nossas reencarnações, de tudo que a gente viveu durante todo o tempo infinito do universo, e o espírito, propriamente dito, que é a centelha divina. Bom, nós dividimos o fractal que veio aqui da Terra em 7 partes, e essas partes, elas ainda podem ser subdivididas em várias outras partes. O corpo físico não se subdivide, o corpo etérico, que é a energia, não se subdivide, mas os corpos superiores a esses dois, eles podem ser divididos em várias outras fases. Então, o mental, o perispírito ou astral, ele está ligado com o sentimento. A gente tem dentro do sentimento, gratidão, fé, angústia, mágoas. A gente pode criar personalidades ou submúltiplos desse corpo dentro do nosso corpo atual. E no corpo mental, a mesma coisa, reflexão, raciocínio, imaginação, poder, vícios, que são partes da inteligência. O superior, que é da vontade, determinação, fé, força, desânimo, preguiça, e vários outros corpos também podem ser criados.
Para vocês terem uma noção, então, os nossos corpos setenários, que nós falamos, eles são, então, subdividíveis, e cada subdivisão ocupa um nível de vibração dentro das dimensões. A gente viu que cada corpo está em uma dimensão. Então, por exemplo, se a gente pegar o corpo astral numa dimensão de 400 Hz, a gente tem um corpo que seria o relacionado com o sentimento de angústia, que estaria vibrando a 385, o da mágoa vibrando a 390, o do orgulho a 395, todos ocupando o mesmo espaço do corpo, uma vez que eles estão em frequências diferentes. E depois a gente ainda pode subdividir esses corpos em outros níveis ainda, como amor incondicional, amor puro, amor fraterno. Bom, nesse primeiro momento que a gente tinha para passar para vocês de mensagem, só para a gente começar o nosso entendimento, e esses conhecimentos serão muito úteis daqui para frente, porque a gente vai falar que talvez seja o que interessa mais a vocês, do outro lado do véu, é essa evolução. A gente tem os corpos que evoluem do átomo até o anjo, conforme a gente viu, passando pelo reino mineral, vegetal, mineral e vários outros. A gente tem a centelha divina que vai ocupar esses corpos quando ele chega no nível de corpo hominal, daí para frente, que são divididos em vários fractais, em várias dimensões. A gente depois pega esse fractal, divide ele em corpos centenários, que tem várias frequências. A gente pega esses corpos centenários, divide eles em subfrequências, que são relacionados com um com outro. E tudo isso a gente pode pegar, dizer que isso forma os nossos vários eus. Ou seja, você que está aí me ouvindo neste momento não é um ser único, você não é unitário, você é coletivo. E você está espalhado em vários níveis de frequência, de corpos, de locais, sendo que você é o todo, mas o todo é você mantendo ainda a sua individualidade. E a gente fica por aqui nesta semana, em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. Está escrito em Tessalonicenses 5:18. Tenham uma boa semana e fiquem na paz do nosso Cristo. Que assim seja. Amém.